Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 271. Todos os ogros foram mortos. Violação. Essa foi a única palavra que poderia ser usada para descrever o ataque de Isaac Ivanov e Lici Junho no primeiro andar da masmorra. Foi esmagador. Não houve tempo para sentir seu corpo esquentar ou sentir qualquer tensão. Prossiga para o próximo andar. Mesmo as notificações que receberam nesta situação não conseguiram causar tensão. Claro, Isaac Ivanov era diferente. Ele permaneceu cauteloso e vigilante em relação ao seu entorno. Assim que entraram no novo andar, ele imediatamente espalhou seus sentidos e olhou em volta. Sobreviva por 30 dias para prosseguir para o próximo andar. Eles estavam atacando a masmorra, então, naturalmente, ele tentaria reunir o máximo de informações que pudesse dos arredores. Em outras palavras, a atenção de Isaac Ivanov estava focada na compreensão da masmorra. Isso também significava que a cautela e a vigilância que ele tinha em relação a outras coisas seriam consideravelmente menores. Era basicamente impossível esperar que Isaac Ivanov fosse capaz de evitar um ataque repentino daqueles que considerava seus aliados nesta situação. Puk! Aconteceu em um instante. Uma longa lança perfurou profundamente a lateral do corpo de Isaac Ivanov. Kuk! Quando Isaac Ivanov se virou, chocado com o ataque repentino, um flash de luz brilhante explodiu diante de seus olhos. A luz sagrada explode. Explosão cegante. A maldição da medusa foi ativada. Depois de ver essas notificações, Isaac Ivanov gritou: Lici Junho! A resposta que recebeu foi outra notificação. O efeito da lança Longinus torna impossível o uso de habilidades. A lança de Longinus. Isaac Ivanov não pôde fazer nada além de gritar diante da lança que havia tornado até mesmo Deus impotente. Ele se moveu para puxar a lança de seu corpo. Ele então deu um comando a todos os esqueletos ao seu redor. Esta ordem foi simples. Destrua tudo. Estrondo. De repente, um relâmpago amarelo brilhante atingiu a cabeça de Isaac Ivanov. O raio de Zeus cai. O relâmpago de Zeus. O raio atingiu a cabeça de Isaac Ivanov sem lhe dar chance de escapar. Naquele momento, o corpo de Isaac Ivanov congelou. Bum bum. Os relâmpagos de Zeus continuavam atingindo a cabeça de Isaac Ivanov. E por causa disso, Isaac Ivanov não conseguiu ouvir. O Bifrost foi ativado. Que a guilda do Messias o prendeu perfeitamente. O Bifrost foi ativado. Bifrost, o feitiço de barreira definitivo que impediu qualquer coisa de entrar ou sair sem a permissão do lançador por 6 dias. Este foi o trunfo de Park Shin-hye. No momento em que este feitiço foi ativado, os jogadores da guilda do Messias tiveram certeza. Conseguimos. Nós prendemos Isaac Ivanov. Quando eles começaram a planejar a caça de Isaac Ivanov, havia uma coisa que mais preocupava a guilda do Messias. Agora ele não pode escapar mesmo que tenha o chapéu da invisibilidade. E isso não era outro senão o chapéu da invisibilidade. Afinal, isso não seria possível se ele tivesse a capacidade de se esconder a qualquer momento que se deparasse com uma situação perigosa. Mesmo que ele tenha o chapéu da invisibilidade, ele não será capaz de escapar do Bifrost. A única maneira de matar Isaac Ivanov era confiná-lo numa área. E agora eles conseguiram confiná-lo na área dentro da barreira Bifrost. É claro que os ataques que foram desferidos a Isaac Ivanov antes certamente não foram suficientes para matá-lo. O ataque da lança de Longinus poderia ter sido considerado mortal, e os repetidos ataques dos raios de Zeus teriam paralisado a capacidade de raciocínio do alvo. Mas mesmo isso não foi suficiente. Olha, é um Dokkaebi. Então, enquanto estivesse indefeso e preso no Bifrost, Isaac Ivanov seria forçado a lutar contra os 7 Dokkaebis coloridos de Park Shin-hye. Ele teria que lutar contra essas criaturas que poderiam até queimar dragões sem quaisquer armas. Uma pessoa comum não seria capaz de lutar contra um único leão apenas com o corpo. Portanto, este foi basicamente o fim da caçada a Isaac Ivanov. Agora só precisamos lidar com os Pashiba. Tudo o que restou foi lidar com os remanescentes. Isso foi muito mais fácil do que eu esperava. O remanescente também era incomum, mas não seria um grande problema para os membros da guilda do Messias. Foi então. Fique alerta. Um jogador se aproximou deles enquanto relaxavam e deu-lhes um aviso. A batalha ainda não acabou. No final, os membros da guilda do Messias só puderam concordar. De agora em diante, estaremos caçando Spashiba. Mesmo quando ouviram essas palavras, eles ainda sentiram sem dizer nada. Ninguém duvidou dessas palavras. Não havia nada para duvidar. Quem apareceu foi um de seus colegas que também recebeu a tarefa de limpar os restos. Naturalmente, nenhum deles percebeu. É melhor você tomar cuidado para não ser morto por um monstro enquanto o persegue. O brilho negro nos olhos daquela pessoa quando ele lhes deu esse lembrete. A maneira mais emocionante de caçar era pegar a presa sem fazer nenhum preparo. E por outro lado, a maneira menos emocionante de caçar era estar totalmente preparado e simplesmente esperar que a presa caísse na armadilha. Acabou. Isso só prova que nossos preparativos foram perfeitos. Foi por essa razão que o deus do arco respondeu ao santo da espada de tal forma que eles encararam as paredes nebulosas do Bifrost. E foi pela mesma razão que o santo da espada não disse mais nada depois de receber essa resposta. Ainda não acabou. Foi Cho'Sung-Vo quem se aproximou deles e falou. Ainda seu companheiro de equipe. A armadura prateada que Cho'Sung-Vo usava estava cheia de amassados e rasgos. Estes eram sinais de batalha. Foram os sinais que ele ganhou ao lidar com um monstro conhecido como Cavaleiro da Morte. Eles eram sinais incríveis. Afinal de contas, aqueles que pudessem sobreviver apenas com esses vestígios depois de enfrentar um monstro tão ridículo não ultrapassariam os 50, mesmo que procurassem o mundo inteiro. Apesar de ser um homem tão talentoso, Cho'Sung-Vo ainda falava com uma voz cheia de apreensão.
Seu companheiro de equipe também não é natural. Ele deu um aviso sincero para que não desprezassem o companheiro de equipe de Isaac Ivanov. Ele é o melhor tanque que eu já vi. Foi um grande elogio. Na verdade, era alto a ponto de parecer excessivo. No entanto, o deus do arco e o santo da espada não duvidaram desse elogio. Se você diz isso, então ele definitivamente não deve ser natural. Afinal, como eles poderiam não saber que tipo de pessoa era Cho Sung-woo? Isso deve ser interessante. Mais importante ainda, era a tarefa do santo da espada e do deus do arco caçar o companheiro de equipe de Isaac Ivanov. Como alguns dos principais caçadores do mundo, eles sabiam que não deviam ignorar um aviso sobre as suas presas. Então vamos nos mudar. E assim, os dois caçadores também foram capturar os restos. Shiba. Assim que Li Jin soltou uma breve reclamação para a densa floresta que o cercava, algo surgiu atrás dele. Assim que sentiu isso, Li Jin se virou e viu uma espada voando em sua direção a uma velocidade incrível. Li Jin inclinou a cabeça para o lado. Certo. A ponta da espada perfurou o espaço onde estava a cabeça de Li Jin. Ao mesmo tempo, o ki da espada que emanava da espada perfurou as árvores atrás de Li Jin. Em vez de uma espada, foi mais como um ataque de arma de fogo. Foi realmente uma habilidade estranha. Shiba. Li Jin rugiu e deu um soco no inimigo que o esfaqueou. Este soco foi incrivelmente poderoso. Pac! Após um som áspero, o corpo da pessoa que foi atingida por este soco voou no ar. Mas depois de atingir uma altura decente, eles simplesmente corrigiram a postura, viraram e pousaram levemente no chão. Não houve ataques depois disso. Porra! Do ponto de vista de Li Jin, essa situação era ainda mais irritante. De agora em diante, ele teria que se preocupar com quando seu inimigo iria atacá-lo e de onde. Claro, houve uma coisa que deixou Li Jin um pouco nervoso. Estou cercado. E esse foi o fato de que ele estava realmente cercado por esta densa floresta. Capítulo 272. Na densa floresta que reduzia sua visibilidade para cerca de 3 metros, os membros da Guilda do Messias estavam localizados em todas as direções, centralizando-se em torno de Li Jin. Muitos deles eram discípulos do Santo da Espada. E o próprio Santo da Espada também estava lá. Ele ficou lá esperando com uma de suas espadas preciosas, a espada Eljan, na mão. Demorou 6 dias. Foi o momento em que a perseguição que durou 6 dias chegou ao fim. Que cara incrível! Em outras palavras, Li Jin evitou-os por 6 dias. Esta foi uma conquista notável, já que ele foi perseguido por ninguém menos que os melhores caçadores da Guilda do Messias, liderados pelo Santo da Espada e pelo Deus do Arco. Ele merece esse elogio. Foi nesse momento que ele realmente entendeu as palavras de Cho Sung-woo. Mas isso é tudo. Claro, o Santo da Espada tinha certeza de que a perseguição terminaria hoje. Havia 2 razões para esta certeza. Um deles foi o fato de que eles já haviam alcançado. No momento em que ele parar minha espada, a flecha do Deus do Arco acabará com sua vida em um instante. E a outra era que o Santo da Espada era apenas uma isca para o Deus do Arco. Estas foram as razões da sua certeza. E com essa convicção, o Santo da Espada não tinha mais dúvidas. Ele voltou sua atenção para o ambiente. Concentre-se nesse cara. Em vez disso, ele concentrou toda a sua concentração e sentidos em sua única presa, Li Jin. Este foi o talento do Santo da Espada. Desde o início ele era o melhor em matar um alvo, desde que tivesse uma espada na mão. Em outras palavras, o que ele fez de melhor não foi empunhar uma espada e fazer danças de espadas extravagantes e chamativas. Era para matar qualquer alvo com uma espada. Foi a sua capacidade de prever um passo à frente que tornou isso possível. Ele não precisava prever muito no futuro. Em vez disso, tudo o que ele precisava era prever o próximo passo do alvo e se preparar para esse passo. E com a espada Elja na mão, o Santo da Espada não teve dúvidas. O poder de Yudong-bin se instala dentro de você. Depois de colocar o poder do Deus da Espada, Yudong-bin, na espada Eljan, antes de apunhalá-la em sua presa. Em resposta a este ataque, sua presa recostou-se e torceu-se para evitar a espada. Foi uma evasão verdadeiramente incrível. No entanto, o Santo da Espada continuou a atacar com sua espada como se esperasse isso. Sua espada caiu rapidamente como um raio, mas desta vez sua presa não escapou. Puck! Em vez disso, ele chutou em direção ao corpo do Santo da Espada, forçando-o a parar seu ataque e se esquivar para evitá-lo. Isso perturbou a trajetória da espada, fazendo com que ela atingisse apenas o ar. Naquele momento, os olhos do Santo da Espada tremeram ligeiramente. Esta era a prova de que as coisas não estavam indo como ele esperava. No entanto, o Santo da Espada não parou. O Santo da Espada não parou de se mover e atacou novamente, mas sua presa também evitou esses ataques facilmente. Svi! Ele evitou facilmente 13 ataques. Só então o Santo da Espada parou sua ofensiva pela primeira vez. Em vez disso, ele olhou para sua presa com olhos fundos e frios e disse: "Você como?" Embora tenha ficado surpreso, sua presa, Li Jin, não respondeu. Não havia razão para responder às perguntas de alguém que queria matar você. E da perspectiva de Li Jin, não havia nada que ele tivesse a dizer. É como lutar contra Qin Voujin. A razão pela qual ele foi capaz de evitar os ataques do Santo da Espada tão perfeitamente foi porque ele estava em um nível semelhante ao de Qin Voujin. Se não fosse por Qin Voujin, eu provavelmente já teria perdido alguns membros. Li Jin foi capaz de mostrar uma expressão tão tranquila durante o que deveria ter sido uma luta intensa contra o Santo da Espada, apenas por causa do temperamento constante de Qin Voujin. Isso era algo que o Santo da Espada nunca seria capaz de esperar. E foi nesse momento que ele se lembrou de algo que havia esquecido completamente devido a essa situação inesperada. E o Deus do Arco? Ele percebeu que o Deus do Arco não o apoiou nenhuma vez, embora tivesse lançado 13 ataques contra suas presas, e que nenhum de seus alunos se moveu para ajudá-lo. Quando o Santo da Espada percebeu que algo estranho estava acontecendo, ele ouviu um grito estranho. Shiba! Foi Li Jin. O Santo da Espada virou-se para olhar para Li Jin, que falou em tom calmo. Você está aqui.
Então, ao ficar chocado com o repentino e perfeito coreano do russo à sua frente, o santo da espada ouviu um som vindo de seu peito. Puk! Foi o som de seu peito sendo perfurado. Você foi afetado pela maldição de Balmung. E esse som foi o último som que o santo da espada ouviu antes de morrer. A coisa que a guilda do Messias considerou mais importante enquanto caçava Isaac Ivanov era a preservação do poder. Se eles pegassem Isaac Ivanov, mas perdessem metade de seu poder, seria quase impossível para eles limparem a masmorra depois. Em outras palavras, a principal prioridade da guilda do Messias era evitar tal resultado, e para atingir esse objetivo, a guilda do Messias não se importava em gastar mais tempo. Não importa quanto tempo demorasse, a guilda do Messias estava preparada para caçar de forma constante e estável. Para isso, em vez de mobilizar todas as suas tropas de uma só vez, dividiram-nas em grupos e colocaram-nas em vários locais, trocando constantemente informações, avançando passo a passo para encurralar as suas presas. Eles estavam basicamente fazendo uma teia de aranha. Os grupos localizados por todo o chão da masmorra trocavam informações regularmente. Chosun-gil estava no centro da web. Não há resposta do grupo A02. Perdemos contato com o grupo B13. Mas agora, de repente, ele recebeu uma série de relatórios inesperados. Do que você está falando? Estava tudo bem quando verificamos há uma hora, não estava? Tudo que estava bem até uma hora atrás de repente se tornou um desastre terrível. Perdemos contato com 19 grupos até agora, num total de 210 pessoas. 210 pessoas. Um número tão grande desapareceu num instante. Claro, isso era possível. Afinal, esta era uma masmorra, então não seria estranho que um monstro estranho e ridiculamente poderoso aparecesse e massacrasse os jogadores. É um monstro da classe boss? Além disso, como esta era uma masmorra de nível a mais do 8º andar, não seria estranho se 2 ou 3 monstros chefes aparecessem no mesmo andar. De qualquer forma, não deveríamos ter perdido contato com eles sem deixar vestígios. No entanto, os jogadores aqui não eram comuns. Eles eram todos indivíduos habilidosos que pelo menos deixariam algum tipo de dica antes de morrerem. Eles não eram aqueles que morreriam silenciosamente após serem atacados por um monstro. Como o inferno. As preocupações de Chosun-gil se aprofundaram. Então, Chosun-gil recebeu informações que o fizeram deixar um pouco de lado suas preocupações. Chegou um pedido de ajuda para o grupo C01. C01. Ele não teve escolha senão deixá-los de lado depois de receber um pedido de ajuda do grupo que tinha tanto o santo da espada quanto o deus do arco. Os dois devem ser capazes de ganhar tempo. Esta foi uma ótima oportunidade para obter uma resposta sobre esta estranha situação. Envie reforços imediatamente. Ao dizer essas palavras, o próprio Chosun-gil começou a se preparar. Eu irei também. Sob suas ordens, Chosun-gil e seus homens se prepararam como se estivessem prestes a entrar no covil de um monstro. Mas eles não sabiam a existência de um bom dragão movendo-se acima de suas cabeças. Restam 24 dias. Eles receberam uma notificação no 6º dia após entrarem no 2º andar da masmorra. Foi também a notificação que lhes disse que 6 dias se passaram desde que prenderam Isaac Ivanov no Bifrost após o ataque furtivo. O fato de que a barreira Bifrost logo seria levantada fez com que os membros da guilda do Messias que a cercavam ficassem tensos. A barreira Bifrost será levantada mais cedo ou mais tarde. Quer gostassem ou não, o Bifrost só poderia ser mantido por até 6 dias. E no momento em que a barreira se dissipasse, os membros da guilda do Messias teriam que se mover para confirmar a vida ou morte de Isaac Ivanov. Claro, a maioria deles tinha certeza. Ele provavelmente está morto. Não há como ele ter sobrevivido. Que a única coisa que encontrariam seria o cadáver de Isaac Ivanov. Isso ocorreu porque os repetidos ataques na barreira nos últimos 6 dias foram completos. Com toda a honestidade, poderiam ter confirmado a morte de Isaac Ivanov mais cedo. No entanto, a guilda do Messias ainda não havia identificado o cadáver de Isaac Ivanov. Nenhum único jogador foi autorizado a entrar no Bifrost. Isso evitava a possibilidade de Isaac Ivanov enganar outro jogador e usá-lo para escapar da masmorra. Ele não pode estar vivo depois de tudo isso. Seria estranho se eles não tivessem certeza após esse nível de meticulosidade. Mesmo assim, os membros da guilda do Messias estavam nervosos. Talvez, por causa dos muitos milagres que Isaac Ivanov criou em seu caminho até o topo. Faltam 6 minutos até que a barreira seja levantada. Park Shin-hye, que ficou acordado monitorando constantemente a barreira Bifrost por 6 dias, anunciou o limite de tempo para que permanecessem vigilantes. De repente, 5 minutos. Cerca de 1 minuto depois que ela começou a contagem regressiva. Alguém está vindo. O jogador estava correndo com força total em direção ao local onde o Bifrost estava localizado. É Chosun-gil. Não era outro senão Chosun-gil. A tensão provocada por sua aparência fez com que todos enrijecessem inconscientemente, a ponto de não conseguirem nem respirar. Há uma emergência. Em voz alta, Chosun-gil gritou sobre uma emergência, fazendo com que a tensão aumentasse ainda mais. Foi naquele momento. Clarão. Uma luz intensa surgiu em direção a Chosun-gil. Quando isso aconteceu, todos se afastaram de Chosun-gil e olharam para Lee Se-junho. Flecha de Apolo? Esta era uma habilidade que apenas uma pessoa no mundo poderia usar. Sob o olhar de todos no grupo, Lee Se-junho simplesmente disse: "Esse não é Chosun-gil." Com essas palavras, eles viraram a cabeça para Chosun-gil novamente. E com certeza, eles encontraram o jogador segurando o Aegis Shield na mão. Pouco depois, aquele jogador gritou. Parece que não conseguia enganar os olhos do herói. Todos os membros da guilda do Messias ficaram incrivelmente chocados quando ouviram coreano fluente deste jogador desconhecido. Que é aquele? A situação era extremamente confusa porque essas palavras foram definitivamente ditas por um nativo coreano. Então alguém com bons ouvidos gaguejou. Kim Vol-jin? Ele percebeu que a voz era a voz de Kim Vol-jin e gritou apressadamente para os outros. Esse é Kim Vol-jin, o rei veneno Kim Vol-jin.
Essa é a voz dele. Com aquele grito, a atenção de todos se voltou para Kim Voldin, que empunhava o escudo de égide. A situação ficou caótica naquele momento. Em um momento muito importante, Chosung Vo apareceu de repente. Então Lee Se-jun o atacou. Então ouviram a voz de Kim Voldin, que foi morto por Isaac Ivanov, de Chosung Vo. Era inevitável que isso fizesse com que todos ficassem incrivelmente confusos e colocassem toda a sua atenção em Kim Voldin. Foi por isso. Acima. A razão pela qual eles demoraram muito para perceber o gigantesco Bom Dragon mergulhando em direção às suas cabeças. Por causa disso, o dragão colidiu com o grupo ininterruptamente. Rachadura, rachadura, rachadura. Os ossos do dragão se estilhaçaram e se espalharam em todas as direções enquanto os jogadores gritavam e voavam no ar por causa do ataque. Chocalho. Então esses pedaços de ossos quebrados começaram a se juntar para formar soldados esqueletos. O dragão de ossos retorna à forma de soldados esqueletos. São soldados esqueletos. Foi o momento em que 300 soldados esqueletos perfuraram o coração do inimigo em um instante. Oh meu Deus! Bloqueios! Prepare-se! Naturalmente, a formação de batalha da Guilda do Messias tornou-se uma bagunça como resultado. Olhando para essa bagunça, Kim Voldin disse então: Poder da raposa de 9 caudas. Os poderes da raposa de 9 caudas se instalam dentro de você. Magic Power não será consumido por 9 minutos. No momento em que ouviu esta notificação, Kim Voldin começou a convocar. Um Cavaleiro da Morte aparece. E os Cavaleiros da Morte começaram a aparecer atrás dele, um após o outro. Em pouco tempo, 30 Cavaleiros da Morte apareceram. Vamos acabar com isso agora. A batalha final havia começado. Capítulo 273. Kim Voldin não era um cão de caça desde o início. Para ser franco, ele costumava ser um cachorro vadio. Um vira-lata que só podia vagar por aí, imaginando o que morder, sem saber nada sobre os pais que o deram à luz ou o que fazer da vida. Cão de caça Kim Voldin, preciso da sua força. Foi apenas uma simples afirmação que transformou um cão vadio em um cão de caça. Com essa afirmação, o cão de rua passou por inúmeros treinamentos e práticas, por inúmeras dificuldades e adversidades, e logo se tornou o melhor cão de caça do mundo. Tornou-se um cão de caça que poderia caçar qualquer presa, para acabar com este jogo e salvar o mundo. E ele se tornou um cão de caça que podia caçar qualquer coisa por um motivo. Mesmo quando Kim Voldin voltou ao passado e inúmeras coisas mudaram, essa coisa não mudou. Para isso, preciso matar você, Lee Se-jun. Para caçar tudo que estiver em seu caminho, acabar com o jogo e salvar o mundo. Essa foi a razão pela qual Kim Voldin agiu. Foi por isso que, no meio do ataque dos Cavaleiros da Morte, dos 300 soldados esqueletos furiosos e dos Cavaleiros Lich e Esqueleto que lideravam suas próprias tropas para a batalha, Kim Voldin correu em direção a Lee Se-jun. Você recebeu a bênção do vencedor. Segurando Excalibur na mão, Kim Voldin entrou em confronto com Lee Se-jun. Nem sempre tudo correu conforme o planejado. Isto foi especialmente verdadeiro nas masmorras. Ninguém sabia quando ou onde uma situação inesperada poderia ocorrer. Era impossível conseguir lidar perfeitamente com essas situações inesperadas. Afinal, se isso fosse possível, não seria uma situação inesperada. Por isso era importante ter um manual. Permitiu que os jogadores apenas mantivessem regras específicas em mente para evitar o pior resultado em uma situação de emergência. Acordar. Haja de acordo com o manual. Numa emergência, era importante formar uma linha de batalha. Uma vez estabelecida uma linha de batalha, eles poderiam pelo menos ganhar algum tempo e, nesse tempo, poderiam fazer planos de acordo com a situação. Prepare-se. Festas reúnam-se. Entre os membros da Guilda do Messias, definitivamente não havia ninguém que não soubesse desse fato. Chocalho. No entanto, os soldados esqueletos que caíram do céu não permitiram que os membros da Guilda do Messias se reunissem facilmente. Os soldados esqueletos que haviam colidido com o coração da formação da Guilda do Messias na forma de um dragão de ossos, começaram a atacar antes que os membros da Guilda do Messias pudessem criar sua linha de batalha. Droga! Proteja os curandeiros e bruxos primeiro. Até mesmo os soldados esqueletos e os cavaleiros esqueletos do lado de fora atacaram persistentemente os membros mais fracos da formação da Guilda do Messias. Esses bastardos malucos estão mirando apenas nos curandeiros. Entre eles, a ofensiva contra os curandeiros foi a mais feroz. Houve até casos de 3 ou 4 soldados esqueletos correndo em direção ao mesmo alvo. Maldição! Desista! Não podemos salvá-los. Naturalmente, os resultados foram devastadores. Mas mesmo sob tais circunstâncias, os membros da Guilda do Messias foram capazes de identificar e implementar o melhor curso de ação nesta situação. Concentre-se na situação. Não perca o foco. Mantenha o foco e não entre em pânico. Não parecia muito, mas foi muito importante numa situação como esta. Assim como você pode escapar da toca de um tigre, desde que permaneça alerta e concentrado para aproveitar a oportunidade sempre que ela surgir. Olá! Os gritos das Banshees ressoam. No entanto, os gritos das Banshees, que começaram a chorar entre os membros da Guilda do Messias, não lhes permitiram fazer isso facilmente. Além disso, apenas alguns tinham meios de bloquear os efeitos dos gritos das Banshees, agora que os curandeiros foram os primeiros a serem atacados. A maioria deles só conseguiu congelar quando sentiram mãos frias apertarem seus corações no feroz campo de batalha e balançarem a cabeça como se estivessem tentando limpá-los. Infelizmente, os cavaleiros esqueletos e os soldados esqueletos não perderiam tal oportunidade. Quando os membros da Guilda do Messias perderam a concentração, os cavaleiros esqueletos começaram a atacá-los. Uau! Gritos ecoaram de todas as direções. Claro, ainda havia alguns que conseguiram resistir. Os talentosos membros da Guilda do Messias que tinham excelentes habilidades pessoais, não apenas esmagaram implacavelmente os soldados esqueletos, mas até pressionaram ou esmagaram os cavaleiros esqueletos. Reúna-se ao meu redor. Vou destruir tudo. Foi como a aparição de um personagem principal de um filme.
Foi como o aparecimento de uma grande figura. O Lich levanta o soldado esqueleto novamente. Chocalho. Maldição. Porém, diante de uma série constante de ataques lançados pelos soldados esqueletos que retornariam mesmo que fossem reduzidos a pó de ossos, essa dignidade não durou muito. Não há fim. Chocalho. A série de acontecimentos terríveis não terminou aí. Tuk, tuk. A chuva começou a cair no campo de batalha. Chuva? O que está acontecendo? A chuva repentina esfriou o calor dos membros da Guilda do Messias, permitindo-lhe se mover e pensar durante a feroz batalha com o exército de esqueletos. Você foi afetado pelo veneno de sangue. Esfriou a tal ponto que os rostos de todos na chuva ficaram brancos. É veneno. Cuidado com o veneno. É um golem de sangue. E com o aparecimento do veneno de sangue, o golem de sangue não se escondeu mais e tornou sua existência conhecida. O Cavaleiro da Morte aparece. Foi nessa época que os Cavaleiros da Morte começaram a aparecer. 30 deles. Este número inacreditável de Cavaleiros da Morte correu em cima de seus cavalos esqueletos em direção ao campo de batalha já devastado. No momento em que viram essa visão, as mentes dos membros da Guilda do Messias não puderam deixar de ficar em branco. Acabou. Tinha acabado. Eles não puderam deixar de ter esse pensamento. Reúna-se em torno do mestre. Nesta situação, a voz de Park Shin percorreu o campo de batalha. Quando Bifrost terminou, ela agora estava livre e gritou, com seus cabelos ruivos esvoaçando. Proteja o mestre. HRRR. Junto com esse grito, as figuras de demônios multicoloridos começaram a atacar o exército de mortos-vivos. A atmosfera fria no campo de batalha começou a esquentar novamente. Mestre, os membros da Guilda do Messias que estavam desesperados há pouco começaram a sentir esperança. Certo, ainda existe o mestre. Lice Junho. O nome que poderia trazer esperança a um coração desesperado. No momento em que esse nome apareceu em suas mentes, os membros da Guilda do Messias começaram a se mover com um propósito. Proteja o mestre. Ajude o mestre. Eles começaram a se reunir em torno de Lice Junho. No entanto, ao olhar para esta cena, a expressão de Park Shin não era boa. O sacrifício será maior. Na verdade, Park Shin já sabia. No meio da batalha, o exército de esqueletos não permitiria que seus oponentes, que nem sequer formaram uma linha de batalha adequada, se desembaraçassem e se afastassem repentinamente. Afinal, isso basicamente significava permitir que eles se reunissem em outro lugar depois de deixá-los fugir. Apenas Lice Junho precisa sobreviver. No entanto, a única razão pela qual ela deu a ordem foi para salvar Lice Junho. E essa foi a resposta. Enquanto os detivermos, teremos a chance de virar o jogo. As habilidades que Isaac Ivanov demonstrou até agora eram incrivelmente inacreditáveis, mas Lice Junho também não era muito pior do que era. Além disso, era verdade que as habilidades de Isaac Ivanov excediam demais o bom senso. Havia 300 soldados esqueletos que se transformaram de um dragão de ossos, um Lich e 30 cavaleiros da morte lá. Não importa como ela olhasse, não havia como isso ser possível sem quaisquer condições. Provavelmente há uma condição para as habilidades de Isaac Ivanov. Foi por isso que Park Shin acreditava que as habilidades de Isaac Ivanov e Kim Voldin tinham certas limitações. O tempo está do nosso lado. Ela pensou que eles certamente desapareceriam depois de um tempo. Haverá muitas oportunidades. Mais importante ainda, o Lice Junho que Park Shin conhecia não era alguém que morreria facilmente. Lice Junho tinha muitas habilidades que poderiam praticamente transformá-lo em um imortal e itens que ele poderia usar para escapar de situações desesperadoras. Em tempo. Em outras palavras, com um pouco de ajuda, Lice Junho nunca morreria e, enquanto estivesse vivo, haveria muitas oportunidades para reverter a situação. Exceto por uma variável. A expressão de Park Shin não pôde deixar de endurecer ao pensar nessa variável. Como eram as lutas entre jogadores? Quando ouviram essa pergunta, a maioria das pessoas pensou em cenas de filmes de super-heróis ou de artes marciais. É claro que as lutas entre jogadores diferiam das cenas mostradas nos filmes em muitos aspectos. Porém, as brigas entre jogadores também eram diferentes das brigas entre pessoas comuns. Não bastava chamar a atenção de pessoas com habilidades físicas que ultrapassavam em muito as capacidades humanas e que também possuíam todos os tipos de habilidades sobre-humanas. Batalhas como essa eram coisas que qualquer um poderia imaginar e esperar. Os cães de caça nunca devem lutar da maneira que alguém poderia esperar. Um cão de caça só precisa encontrar a fraqueza de sua presa e agarrá-la. Não havia problema em ser bagunceiro ou sujo, contanto que você pudesse mirar e segurar persistentemente as fraquezas da presa. A batalha de Kim Voldin foi assim. Devido ao efeito da Excalibur, Kim Voldin recebeu a bênção do vencedor e Lice Junho a maldição do desafiador. A dignidade de Hércules se instala dentro de você. Nesta situação, Lice Junho aumentou sua força física ativando a habilidade Dignidade de Hércules. Os dois tinham estatísticas semelhantes. Nesta situação, Kim Voldin não se preocupou em se envolver em uma batalha sofisticada. Não houve sons de metal se chocando enquanto eles travavam constantemente as lâminas, como visto nos filmes de artes marciais. Clang. Assim que suas espadas se encontraram, Kim Voldin chutou Lice Junho no estômago, e assim que Lice Junho recuou, ele saltou para frente com a espada na mão e passou o outro braço em volta da cintura de Lice Junho. E nesse estado rolaram pelo chão sem parar. Como se fossem uma bola, as formas emaranhadas de Lice Junho e Kim Voldin rolaram pelo chão. Foi realmente como uma briga de cães. Enquanto rolavam sem parar, Lice Junho tentava constantemente fugir enquanto Kim Voldin sempre conseguia pegá-lo de alguma forma e continuar rolando. Até mesmo Lice Junho não pôde deixar de soltar um grunhido cheio de sentimentos complicados enquanto continuavam essa ridícula briga de cães que nem poderia ser descrita como uma batalha. Claro, Kim Voldin era diferente. Você provavelmente nunca lutou assim antes.
Na verdade, isso era bastante natural para ele. Para ele que sempre teve que lutar contra adversários e monstros mais fortes que ele, aprendeu a não se importar com dignidade, esplendor ou beleza. Principalmente ao lidar com o jogador, ele sempre se preparava para se enroscar e se sujar na lama. Ele sempre usava um método que a outra pessoa nunca havia experimentado ou que esperaria. Ao fazer isso, ele desgastou seu poder mental, concentração e força física, além de ganhar tempo. Lice Junho, foi assim que vivi para você. Foi assim que Kim Voldin aprendeu a viver como cão de caça da Guilda do Messias. Portanto, Kim Voldin mordeu Lice Junho da mesma forma que ele aprendeu como cão de caça da Guilda do Messias. Não havia nada que Lice Junho pudesse fazer diante da ofensiva de Kim Voldin. A luz sagrada explode. Mesmo que ele usasse a habilidade explosão cegante, isso não teria nenhum efeito em Kim Voldin, que estava preso a ele. Ele realmente se agarrou a Lice Junho como um cachorro mordendo sua presa. Depois de um tempo, os olhos de Lice Junho começaram a perder o foco aos poucos. Ele podia sentir sua razão começar a derreter pouco a pouco. Ele também começou a sentir uma sensação de crise. De repente, uau! O corpo de Lice Junho explodiu em chamas brancas. As chamas de Surt queimam. Surto. Foi o momento em que o poder do gigante do fogo, que trouxe destruição ao mundo, irrompeu do corpo de Lice Junho. Finalmente. Foi só então que Kim Voldin soltou Lice Junho pela primeira vez. E pela primeira vez ele foi forçado a aumentar a distância entre eles. No entanto, a expressão nos olhos de Kim Voldin não mudou. Isso foi natural. Afinal, era exatamente isso que Kim Voldin estava esperando. Puk! Naquele momento, algo perfurou profundamente a lateral de Lice Junho. Kuk! Lice Junho gritou. Após aquele grito, a identidade do ser invisível que esfaqueou Lice Junho foi revelada. O efeito do chapéu da invisibilidade desapareceu. Era Li Jin-A, que usava o chapéu da invisibilidade. O efeito da lança Longinus é ativado. Com a lança Longinus na mão, Lice Junho não pôde deixar de olhar para Li Jin-A, que o esfaqueou na lateral com os olhos arregalados. Puk! E naquele momento, uma espada perfurou o peito de Lice Junho. A maldição de Balmun foi ativada. Kim Voldin esfaqueou Lice Junho no peito com Balmun. Capítulo 274. Havia muitas coisas que precisavam ser preparadas durante a caça. A primeira coisa que precisava ser preparada não era outra senão sua arma, suas presas. Que tipo de presas seriam necessárias para perfurar a pele, rasgar a carne e quebrar os ossos da presa? Sem uma resposta a essa pergunta, o plano em si não poderia ser formado. O mesmo aconteceu com Lice Junho. Foi a primeira pergunta que Kim Voldin se fez quando decidiu caçar Lice Junho. Quantas presas ele precisaria para caçar uma presa como Lice Junho? A resposta de Kim Voldin a esta pergunta foi simples. Apenas a lança Longinus pode matar Lice Junho. Lança Longino. Somente este item era a presa que poderia ser usada para matar Lice Junho. É o único item que pode inutilizar todas as habilidades itens de Lice Junho. Foi a única coisa que poderia neutralizar o grande número de itens e habilidades lendárias de Lice Junho. Então ele fez um plano. Um plano para fazer Lice Junho tirar a lança Longinus que ele escondeu em seu inventário. Ele o fez usá-lo contra Isaac Ivanov. Isso deu a Li Jin a oportunidade de obter a lança e atacar Lice Junho com ela. Puk! E embora Lice Junho não pudesse usar nenhuma habilidade por causa da lança Longinus, Kim Voldin o esfaqueou no coração com Balmun. Agora só resta a cabeça dele. Lice Junho agarrou a espada como se fosse sua tábua de salvação. Se Kim Voldin movesse a mão, Lice Junho morreria mesmo que tivesse milhares ou centenas de milhares de maneiras de sobreviver se as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Foi uma situação que marcou o fim de uma longa caçada. Este é o último. Por outro lado, esta também foi sua última chance. Por que você traiu o mundo que acreditou em você? Por que você traiu os colegas que sacrificaram suas vidas por você? Por que você me traiu? Esta foi a última chance de Kim Voldin de ouvir uma resposta a todas as suas perguntas do próprio Lice Junho. Quando ele teve esse pensamento, Kim Voldin puxou Balmun, que estava preso no peito de Lice Junho. Pul! O sangue jorrou do peito de Lice Junho e cobriu Kim Voldin. Shake! E nesse estado, Kim Voldin balançou Balmun e cortou a cabeça de Lice Junho sem hesitação. O corte foi tão limpo que demorou alguns instantes para que a cabeça decepada se soltasse do pescoço e caísse no chão. Kim Voldin nem olhou para a cabeça. Em vez disso, foi Li Jin-A quem olhou para ele em estado de choque. Vê, você acabou de matá-lo imediatamente? Parecia que Li Jin-A nunca teria imaginado que uma luta tão longa, difícil e feroz terminaria de maneira tão seca. Você não deveria perguntar por quê. Na verdade, Li Jin-A pensou que Kim Voldin faria algumas perguntas depois de finalmente encurralar Lice Junho. Isso foi natural. Afinal, um foi a pessoa que desempenhou perfeitamente o papel de salvador para devorar o mundo inteiro e o outro foi a pessoa que percebeu esse objetivo e agiu para detê-lo. Quando finalmente se conheceram cara a cara, era natural que tivessem muito a dizer um ao outro. Kim Voldin respondeu interiormente às palavras de Li Jin-A. Eu não vim aqui porque queria ouvir suas desculpas. Foi assim desde o início. Kim Voldin não queria apenas matar Lice Junho. Ele sabia que os sentimentos que sentiu após ser traído por Lice Junho não iriam simplesmente derreter como a neve depois de matá-lo. Não percorre um caminho tão longo e árduo só para ouvir alguma desculpa infantil. Por outro lado, se ele apenas pretendesse acabar com isso matando Lice Junho, se a conclusão e culminação de sua vingança fosse tudo o que ele buscava, não haveria razão para Kim Voldin ter preparado tudo. Disto, afinal, ainda não havia acabado. Com esse pensamento, Kim Voldin virou-se para olhar para os membros restantes da Guilda do Messias. Não havia mais vestígios de razão nas expressões dos membros da Guilda do Messias. Lice Junho, mestre, foi porque a presença de Lice Junho, que havia sido decapitado, tirou a razão deles. Kiara, chocalho.
Os membros da Guilda do Messias que haviam perdido a razão, simplesmente atacaram Kim Voldin, ignorando o exército de esqueletos que os atacava. Mesmo que seus colegas morressem miseravelmente, mesmo que tivessem sofrido ferimentos graves, eles continuaram avançando sem parar. Eles não tinham mais medo da morte, então jogaram fora suas vidas neste ataque final. Li Jinhua, que viu esta cena, não parecia mais atordoado. Isso não é brincadeira. Era difícil e perigoso lidar com tantas pessoas talentosas que haviam perdido tudo e agora faziam de tudo para derrubar o inimigo, mesmo ao custo de suas vidas, e ele precisava estar focado. Claro, Kim Voldin era diferente. As sombras ao redor deles começaram a rastejar em direção a Kim Voldin, que observava calmamente a cena. Essas sombras subiram pelo corpo de Kim Voldin até sua cabeça, onde finalmente assumiram a forma de uma máscara de cachorro preta pura. Anubis desce. Foi o momento em que ele usou a descida de Anubis. 30 dias. Foi quanto tempo eles foram forçados a sobreviver no segundo andar da masmorra. Falta um dia. E agora eles receberam uma notificação de que restava apenas um dia desse tempo. Foi um lembrete indescritivelmente alegre. Agora, só sobramos nós dois. No entanto, as palavras de Li Jinhua após receberem o lembrete foram verdadeiramente aterrorizantes. Eles queriam dizer que das 999 pessoas, o número mais próximo de 1000, que haviam ido para o segundo andar da masmorra, apenas 2 restaram. Ou seja, 997 pessoas morreram neste andar. Kim Voldin não respondeu às palavras de Li Jinhua. Anubis desaparece. Em vez de responder, ele liberou o poder de Anubis que desceu sobre seu corpo. Em seguida, ele tirou a máscara que usava, assim como a máscara de Isaac Ivanov. Ele havia retornado à sua aparência original. Foi uma resposta mais definitiva do que quaisquer palavras. Uma resposta de que não havia mais ninguém que pudesse ver suas aparências, então eles não precisavam mais agir. Em resposta a isso, Li Jinhua também tirou a máscara que usava. Agora posso andar por aí com meu rosto viril. É um desperdício esconder seu lindo rosto, não é? Li Jinhua, que havia tirado a máscara, falou como se estivesse tentando mostrar sua frieza. Kim Voldin não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, ele avançou. A maioria dos corpos pelos quais Kim Voldin passou enquanto caminhava não estava completo. E como havia tantos corpos empilhados, o sangue deles formou um lago. Essa visão era muito confusa e cruel a ponto de deixar alguém tonto, mas não foi difícil encontrar o corpo ruivo no meio da pilha. Park Shin-hye, o número 2 na Guilda do Messias. A mulher que ajudou o herói a bancar o Salvador para governar o mundo. Sua aparência atual não era muito boa. Suas vestes estavam cheias de cortes e sinais de batalha, e através dos incontáveis buracos em sua armadura, incontáveis ferimentos podiam ser vistos em seu corpo. Seu rosto também apresentava sinais óbvios de envenenamento. A única coisa que parecia confortável era a expressão dela. Claro, isso também não era necessariamente uma coisa boa. Este foi o conforto que Park Shin-hye só conseguiu alcançar depois que desistiu de sua própria vida, depois que sua morte se tornou óbvia. A descida de Anubis era uma grande habilidade. Uma habilidade que fez com que aqueles que sabiam que morreriam desistissem sem hesitação. Olhar para a expressão de Park Shin-hye lembrou Kim Voldin de algumas lembranças que ele tinha dela. Agora que penso nisso, tenho mais lembranças de Park Shin-hye do que de Lee Se-junho. Havia mais lembranças do que as de Lee Se-junho. De certa forma, ela era a porta-voz de Lee Se-junho. Foi ela quem comunicou os desejos de Lee Se-junho a Kim Voldin, e também quem ele conheceu quando cumpriu esses desejos. Li Jinhua se aproximou de Kim Voldin, que estava olhando para Park Shin-hye enquanto estava imerso em suas memórias. Finalmente acabou. Ao dizer essas palavras, a voz de Li Jinhua carregava um traço de fraqueza. Isso foi natural. Seria estranho se ele não se sentisse esgotado em uma situação em que tivesse que realizar uma tarefa incrivelmente difícil que ninguém poderia saber, e eventualmente conseguisse. Claro, Li Jinhua sabia. É claro que sei que ainda temos que limpar a masmorra. Eu sei disso mesmo sem você me contar. Se ele reagisse assim, Kim Voldin definitivamente lhe diria que isso não foi feito. Ele diria a ele que ainda restava o ataque à masmorra. Kim Voldin riu das palavras de Li Jinhua. Certo, ainda mais a ser feito. Mas... Li Jinhua não pôde deixar de perguntar isso quando viu a expressão de Kim Voldin. Os olhos de Kim Voldin ficaram pretos enquanto ele respondia. Ainda temos que transformar todos aqui em heróis que tentaram salvar o mundo. Kim Voldin recebeu então uma notificação. Os olhos de Anubis se abriram. Com aqueles olhos negros, Kim Voldin olhou para Park Shin-hye. Porque minha vingança ainda não acabou. 4 de outubro. Um vento invulgarmente forte soprou sobre a cidade de Chengdu. A única coisa que não foi afetada por esses ventos fortes foi a cúpula de concreto no centro da cidade. Este lugar, chamado Berço do Salvador, estava tão seguro como sempre. E nele estava a mesma cena de sempre. Centenas de câmeras localizadas ao redor do portão da masmorra transmitiam constantemente uma imagem estática. Era uma cena tão chata que faria as pessoas perderem a cabeça. No entanto, não havia sinais de tédio nos olhos de quem assistia. Eles estavam observando para garantir que não perderiam um único momento deste evento histórico. Foi devido a isso. Alguém saiu. A pessoa que monitorava a imagem entendeu imediatamente o que isso significava e rapidamente relatou a situação. Imediatamente depois disso, o mundo começou a se mover ativamente. Havia uma enorme tela em uma sala de conferências repleta de repórteres que mostrava o interior da cúpula de concreto. Eles finalmente limparam. Graças a isso, eles puderam ver imediatamente. É Isaac Ivanov. Isaac Ivanov. A visão deste herói cruzando o portão da masmorra. É Spashiba. E seguindo Isaac Ivanov, apareceu a grande figura de seu companheiro mais próximo. Isso foi tudo. Nenhum novo jogador apareceu no portão da masmorra. E quanto a Lee Se-junho? E a Guilda do Messias? O Salvador que salvaria o mundo não apareceu. Permaneceu o mesmo com o passar do tempo.
Os aplausos que romperam em todo o mundo pararam repentinamente e a atmosfera esfriou. Era como se um inverno rigoroso tivesse caído sobre o mundo. Tudo congelou. Chubbuck. E nesta situação, apenas uma pessoa, Isaac Ivanov, deu um passo à frente sem hesitar. Seus passos o levaram ao pódio que havia sido erguido previamente com a cúpula de concreto. Era apenas uma plataforma simples. Mas Isaac Ivanov subiu na plataforma destinada à maior e mais histórica declaração do mundo. Logo, Isaac Ivanov, que estava nesta plataforma, disse: 997 pessoas morreram. O mundo não mostrou nenhuma reação às palavras que ele disse. Eles eram como bonecos que perderam todas as emoções. Mesmo assim, Isaac Ivanov continuou. Cada vez que alguém morria, eles deixavam um testamento. 997 pessoas deixavam seus testamentos. E todas as vezes eu só dava uma resposta. Ele repetiu calmamente as vontades dos mortos. Que vou matar o chefe final e acabar com este jogo. Todos no mundo olharam para Isaac Ivanov, que subiu ao pódio. Só então eles perceberam. Isaac Ivanov não abaixou a cabeça, nem estreitou os ombros, nem desviou os olhos, apesar de anunciar esta terrível notícia. Em vez disso, seus olhos ardiam intensamente com forte determinação e vontade. Foi este Isaac Ivanov quem disse ao mundo: dessa forma, salvarei o mundo que eles queriam salvar. Quando essas palavras foram ditas, uma primavera quente começou a cair sobre o inverno frio que de repente havia chegado. O calor floresceu verde. E com esse calor, disse Isaac Ivanov, aceitarei a vontade de Lee Se-junho. E em nome da Guilda do Messias, atacarei a masmorra do 9º andar e salvarei o mundo. Então esse calor se tornou um calor ardente que devorou o mundo. Uok! Todos os repórteres pularam, jogando seus lápis, blocos de notas e até mesmo seus smartphones e câmeras para o alto enquanto aplaudiam. Então Kim Woo-jin disse: e farei com que o mundo se lembre da Guilda do Messias e de Lee Se-junho como heróis que salvaram o mundo. Lee Se-junho, morra como um herói que salvou o mundo. Foi o momento em que Kim Woo-jin corrigiu todos os erros. Porque o Lee Se-junho por quem eu dei minha vida era um herói que queria salvar o mundo. E foi o momento em que ele recuperou o sentido da sua existência que lhe havia sido negada. Capítulo 275. 23 de dezembro de 2025. Era véspera de Natal e a atmosfera em Seul, capital da Coreia, estava mais tensa do que nunca. É daqui a uma semana? Certo, daqui a uma semana. Isaac Ivanov atacará a masmorra do 9º andar. Faltava apenas uma semana para o ataque à masmorra anunciado em 4 de outubro em homenagem ao grande herói que lutou para salvar o mundo. No entanto, não foi apenas tensão. Você terá sucesso? Havia uma razão para a tensão. As expectativas eram altas de que haveria um mundo pacífico onde eles não precisariam mais se preocupar com o aparecimento de monstros todos os anos. A expectativa de que este jogo finalmente acabasse. Porque um time All-Star foi criado. A fonte dessa expectativa eram os jogadores que estavam reunidos para atacar a masmorra do 9º andar. Um time All-Star. Todos os melhores jogadores do mundo foram reunidos para este ataque final à masmorra. Porque o All-Star Team será liderado por Isaac Ivanov. E aqueles que se reuniram estavam todos sob a bandeira de Isaac Ivanov. Eles seriam realmente completamente obedientes só por causa da sua historinha? É claro que eles obedecerão. Aqueles que vão contra os valores da Guilda do Messias aqui estão basicamente indo contra toda a humanidade. Bem, se as outras guildas tivessem cooperado totalmente com a Guilda do Messias, então talvez Lee Se-junho não tivesse morrido. Foi a morte do salvador do mundo, Lee Se-junho, que tornou isso possível. Seu nobre sacrifício tornou impossível que os outros jogadores fossem egoístas. Agora é hora de finalmente encerrar este jogo. Foi por isso que a tensão e a expectativa coexistiram na atmosfera em todo o mundo na véspera da véspera de Natal. Ei, sério. Um restaurante chinês, entre todas as coisas, um restaurante chinês? E apesar desta atmosfera em Seul, um homem reclamou sem hesitação. Já que estamos nos preparando para fazer algo tão grande, deveríamos pelo menos comer lagosta gigante e caranguejo real com caviar. Hein? Era um homem cuja aparência era tão feia que só de olhar para ele dava arrepios. Sempre que esse homem reclamava, as pessoas ao redor ficavam surpresas com sua aparência feia. No entanto, o homem comum à sua frente não respondeu às reclamações do homem feio. Fazer um pedido. Junto com essas palavras, ele entregou um cardápio ao homem feio. Lee Jin-ah, o homem que recebeu o cardápio, perguntou encantado. Você está atirando certo? Kim Woo-jin simplesmente fechou os olhos em vez de responder. Lee Jin-ah riu dessa visão. Punk, você me levou a um restaurante chinês barato, mas vou comer apenas 100 milhões de won. Isso deveria ser suficiente. Então farei meu pedido. Sim. Escondendo o ridículo em seu coração, Lee Jin apontou o que queria para o funcionário que veio anotar seu pedido. Terei daqui até aqui. Quando o garçom inclinou a cabeça ao ouvir o pedido, Lee Jin apontou para o primeiro prato na primeira página do cardápio. Daqui. Depois, virando o cardápio para a última página, apontou para o último prato. Para aqui. Só então o garçom entendeu o que ele queria dizer, mas eles pareceram ainda mais surpresos. Lee Jin ignorou o garçom e devolveu o cardápio a Kim Woo-jin. Você também deve fazer seu pedido. Esse fato deixou o garçom ainda mais constrangido. Ele quer comer tudo isso sozinho? Ignorando a expressão chocada do garçom, Kim Woo-jin simplesmente pediu uma tigela de jajangmyeon. Depois de anotar os pedidos, o funcionário correu para retransmiti-los para a cozinha, e Lee Jin começou a cantarolar uma pequena melodia enquanto esperava pela comida. Kim Woo-jin simplesmente ficou sentado sem dizer uma palavra. Depois de um tempo, a comida foi trazida. Uma tigela de jajangmyeon para Kim Woo-jin e um prato de tangsuyuk para Lee Jin. Ah, você já pediu? Um homem entrou no restaurante e cumprimentou Kim Woo-jin e Lee Jin assim que os viu. Parece delicioso. Quem está atirando? Hein? Esta foi a primeira vez que Kim Woo-jin conheceu esse homem. Mas isso não significava que ele não soubesse quem ele era. Ah, Si-chan. Foi o momento em que Kim Woo-jin e Oh Si-chan finalmente puderam se encontrar pela primeira vez.
Ossichan olhou para Kim Voldin e sorriu. Este é o nosso primeiro encontro, não é? Kim Voldin acenou com a cabeça e disse. Pelo que eu vi, você é careca. Como você ouviu, estou careca. Ossichan virou lentamente a cabeça para Li Jin, que simplesmente encolheu os ombros diante de sua expressão. O quê? Você é careca, não é? Ossichan fechou a boca como se as palavras confiantes o deixassem sem palavras. Então ele simplesmente sentou-se na cadeira ao lado de Li Jin, de frente para Kim Voldin, e disse. Só resta um. Com essas palavras, a atmosfera confusa se acalmou um pouco. Foi uma longa luta. Ao dizer essas palavras, a expressão de Ossichan estava pesada. É por isso que terminar é ainda mais importante. Aqui está o seu Yang Jiangyi. Mais um prato foi trazido nesta atmosfera pesada e Ossichan calou-se imediatamente. Foi só depois que o garçom desapareceu que Ossichan abriu a boca novamente. Você já pensou no que acontecerá depois que o jogo terminar? Ele mais uma vez criou uma atmosfera pesada com suas perguntas. Aqui está seu pau bochai. Naquele momento o garçom saiu mais uma vez da cozinha e colocou um prato na mesa na frente de Li Jin. Mais uma vez, Ossichan calou a boca. E quando o funcionário desapareceu na cozinha, ele abriu a boca novamente. Os jogadores perderão suas habilidades, as guildas perderão suas funções. Aqui está o camarão com pimenta que você pediu. Ei, é mesmo? Só então Ossichan quebrou a atmosfera pesada e gritou para Li Jin. Seu maldito porco porquinho bastardo. Li Jin franziu as sobrancelhas ao ouvir isso. Ei, por que você está me insultando de repente? Não é como se você fosse quem está pagando, é? Ossichan coçou a cabeça nervosamente e fechou a boca com essas palavras porque Li Jin havia direcionado com precisão sua fraqueza. Foi Kim Voldin quem criou o clima mais uma vez. Seria um caos. Tudo que foi criado durante esse período se tornaria uma bolha da noite para o dia. Ossichan assentiu. Certo, mas se as habilidades dos jogadores permanecerem após o final do jogo, isso será um problema, mas seria ainda mais problemático se eles perdessem suas habilidades. Eles construíram muito nos últimos 6 anos, todas as estruturas de poder ao redor do mundo foram organizados e reorganizados pelos jogadores e guildas. O mundo queria que o jogo acabasse. Isso era verdade. No entanto, a maioria das pessoas não pensava no que aconteceria depois que o jogo terminasse. E ninguém se preparou para isso. Mesmo a guilda do Messias não fez nenhum preparo caso o jogo terminasse. O que você mais precisa em tempos de caos como esse é poder. Apenas uma pessoa era diferente. Como um empreendimento social exemplar onde você poderia dar alimentos e remédios em vez de armas e munições para as pessoas que estão doentes e não têm o que comer. Ossichan estava se preparando para quando o jogo terminasse. Criei uma empresa chamada Pandora. É uma empresa que criei usando todo o dinheiro que economizei. Pandora. Foi isso que Ossichan preparou. Já adquirimos todas as tecnologias, fábricas e técnicos necessários para o que acabei de mencionar. As tecnologias que seriam usadas no mundo que mudaram porque o jogo acabou. Legítimo. Ao contrário dos jogadores e das guildas, o dinheiro usado lá é completamente limpo. De agora em diante, Pandora salvará o mundo. Ao dizer isso, Ossichan sorriu amargamente. Claro que não será fácil, mas é definitivamente melhor do que esperar que as armas nucleares sejam lançadas ou que pessoas famintas peguem em armas e se rebelem. A Pandora era assim? Li Jin, que terminou seu prato de camarão com pimenta, respondeu aos comentários de Ossichan. Ossichan olhou para ele um pouco antes de continuar. Então, o que você acha? Achei que você estava apenas arrecadando dinheiro para si mesmo. Não pensei que estivesse trabalhando globalmente para arrecadar dinheiro para a paz mundial. A expressão de Ossichan se desintegrou. Ei, por que você me toma? Li Jin respondeu a esta pergunta sem hesitação. Você não é apenas um careca e avarento de dinheiro barato? Seu desgraçado. Kim Voldin não pôde deixar de rir da conversa entre os dois. Eu não estava perguntando de qualquer maneira. Ossichan estalou a língua para Li Jin antes de voltar para Kim Voldin. De qualquer forma, esse é o fim da história pública. Estou pronto. Então você pode ir em frente e fazer o que quiser. Não se preocupe com o que aconteceria depois de concluir a masmorra final. Kim Voldin sorriu e acenou com a cabeça diante da ajuda indescritível. Agora, vamos conversar sobre algo pessoal? Vendo aquele sorriso, Ossichan continuou. Pensei muito sobre o jogo. Tenho certeza de que isso foi feito por algum ser transcendente que nem podemos imaginar. Kim Voldin assentiu. E esse ser transcendente deve ter uma personalidade distorcida. Como você, Yun? Ossichan ignorou as palavras de Li Jin, embora as veias de sua careca pulsassem perigosamente. Será que tal ser toleraria se o jogo que eles fizeram ficasse estagnado sem ser encerrado pelos jogadores? Não quero que o jogo acabe. O que você faria? Kim Voldin não respondeu a essa pergunta. Ossichan olhou para Kim Voldin cuidadosamente por um momento antes de continuar em tom suave. Se fosse eu consertaria o erro e jogaria novamente. Não é certo, hein? Você tem pensamentos semelhantes aos meus? Em vez de responder, Kim Voldin estreitou ligeiramente os olhos. Um leve sorriso se espalhou por seus lábios. Então o smartphone de Ossichan começou a vibrar. Com licença. Depois de dar uma olhada nele, Ossichan levantou-se da cadeira. Yun não tem muito tempo para descansar. Em vez disso, nem tenho certeza se ele paga sua conta telefônica como deveria. Se a taxa de ligação exceder 100 won, ele provavelmente hackeará o servidor da operadora para que ele não precisa pagar a taxa. Com essas palavras, Li Jin virou-se para o garçom que trazia um prato novo. Deixe-me mudar meu pedido. Quando ouviram isso, o garçom assentiu. Afinal, como uma pessoa poderia comer toda aquela comida? Isso é o que a expressão deles dizia. Naturalmente, embora pensassem que ele queria cancelar o pedido, Li Jin continuou. Então o que devo cancelar? Eu gostaria de pedir algumas sobremesas com antecedência. Para o funcionário surpreso, Li Jin ergueu o cardápio e disse.
Daqui até aqui. Enquanto o garçom ainda estava em estado de choque, Ossichan reapareceu e acenou para Kim Voldin. Posso falar com você por um minuto? Kim Voldin levantou-se sem dizer nada e seguiu Ossichan para fora do restaurante. Olhando para as figuras em retirada, Li Jinha teve apenas um pensamento. Tenho que comer tudo antes que eles voltem. Ele teve que comer ainda mais antes de voltarem. Enquanto ele estava cheio de determinação e sorria insidiosamente, algo chamou a atenção de Li Jinha. Era uma conta no assento de Kim Voldin. Sem chance. Depois de confirmar o que era, Li Jinha virou-se para olhar para a porta do restaurante. No entanto, ele não conseguia ver nem a pele nem o cabelo de Ossichan ou Kim Voldin. Com uma expressão ridícula no rosto, Li Jinha disse: "Uau, eles são realmente rancorosos, terríveis." Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.